Olá pessoal, tudo bom? Eu espero que você esteja bem, espero que a sua família esteja bem. É sempre um prazer enorme estar aqui e poder dividir e compartilhar um pouquinho com vocês aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. E o tema que eu queria que a gente refletisse hoje é sobre decisão. Recorrentemente o Senhor volta os meus olhos e volta o meu coração para esse tema, porque eu acredito que seja algo muito relevante para os dias que a gente tem vivido, dias tão corridos, dias tão agitados. Bom, nós temos decisões para que nós precisamos tomar em diferentes níveis, em diferentes aspectos das nossas vidas. Sejam decisões mais corriqueiras, como por exemplo, que roupa que a gente vai usar, o que a gente vai almoçar. Sejam algumas decisões um pouco mais sérias, como com quem a gente vai casar, com quem a gente vai passar o resto das nossas vidas. E na nossa vida com o Senhor, no nosso relacionamento, no reino espiritual, isso não é diferente. Tem algumas decisões que nós precisamos tomar. E eu fiquei refletindo durante essas semanas por que muitas vezes a gente procrastina, a gente deixa para depois algumas decisões que a gente precisa tomar, ou porque muitas vezes a gente se isenta dessas decisões. A gente fala, não, eu não vou tomar nenhuma decisão diante dessa situação. E eu fiquei refletindo, o porquê será que a gente faz isso? E eu cheguei em 2 pontos que eu queria discutir, que eu queria que você aí do outro lado também refletisse. O primeiro ponto que eu acredito que impacta bastante quando a gente pensa em decisões que nós precisamos tomar, é porque toda decisão ela gera uma responsabilidade. E muitas vezes nós não estamos dispostos a arcar com essas responsabilidades que essa decisão vai gerar, e por isso que a gente não toma nenhuma decisão. E o segundo ponto, que eu acredito que também tem bastante relevância e bastante contexto com essa questão da responsabilidade, é porque muitas vezes a gente fica esperando um momento ideal para tomar uma decisão. E aí não importa a idade que você tem, não importa se você tem 15, 20, 60, 80 anos. Cada fase da nossa vida, ela vai demandar desafios diferentes. E a gente fica muitas vezes deixando para amanhã uma decisão que precisa ser tomada hoje, porque a gente fica esperando um momento ideal, um momento perfeito. E eu queria que a gente olhasse a vida de 2 personagens na Bíblia que tiveram decisões para serem tomadas. Um escolheu corretamente, o outro não foi tão feliz na sua decisão e gerou algumas consequências, mas o fato é, eles tiveram 2 decisões para serem tomadas. E o primeiro, eu queria que a gente desse uma lida lá em Gênesis 39, a partir do versículo 7. José era atraente e de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e convidou, venha-se, deita comigo. Mas ele recusou e disse, o meu senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa. Tudo que ele tem deixou os meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim, e ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse, ele recusava-se a deitar com ela e evitava ficar perto dela. Esse é o primeiro personagem que eu queria que a gente pensasse, José. O segundo personagem é Davi, e eu queria que a gente abrisse lá em 2 Samuel, no capítulo 11. A gente vai ler a partir do versículo 2, que diz assim: Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço. Do terraço, ele viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. E disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias. Davi mandou que a trouxessem e deitou-se com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação, e depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado para Davi dizendo que estava grávida. Aqui nós temos 2 personagens e a Bíblia está recheada de personagens que tiveram decisões para serem tomadas. E eu quis trazer aqui 2 personagens que tiveram decisões diferentes. Um
escolheu deitar-se com uma mulher e cometer adultério, e aí a história teve um desenrolar gigantesco e várias consequências. E o outro, que foi José, escolheu não deitar-se com a mulher de seu senhor e fugiu dela, né? Então, são duas decisões completamente diferentes, mas que esses dois personagens, eles tomaram uma decisão diante de uma situação. E o que eu queria que a gente pensasse, que a gente refletisse nesse dia e nessa tarde, é que o Senhor coloca algumas decisões diante de nós e nós precisamos, né, tomar a responsabilidade de realmente aceitar essas decisões, né, e tomar algumas decisões e as responsabilidades que vêm junto com elas, né, e não procrastinar, não deixar para amanhã algo que o Senhor já direcionou e deixou claro para nós. Seja liberar perdão para alguém que você precisa perdoar, seja melhorar a sua relação dentro da sua casa, sua relação familiar, seja mudar atitudes dentro do seu casamento, seja um batismo que você precisa, essa decisão do batismo que você precisa tomar, seja ter uma vida de Bíblia e de oração, uma vida devocional, né? Todas essas são decisões muito importantes que nós precisamos tomar no âmbito espiritual e no nosso relacionamento com o Senhor, e com certeza vão gerar responsabilidades, mas vão gerar muitos frutos e vão gerar muitas coisas boas dentro de nós e nas pessoas e das pessoas também que estão ao nosso redor, né? Então, que nessa tarde e nesse dia hoje a gente possa refletir sobre isso, sobre as decisões que nós precisamos tomar e que nós possamos nos posicionar de forma confiante como filhos do Senhor diante dessas decisões. Irmãos, foi um prazer e até mais. Beijos!